Reinaldo Azevedo escreveu sobre, vamos entender aqui direitinho o que aconteceu. É preciso apontar os responsáveis políticos, vai direto em contra o editorial que eu fiz agora há pouco, tá, gente? Para mim, Bolsonaro é o mandante político dessas explosões, tá? É preciso apontar os responsáveis políticos pelo atentado havido em Brasília. Não são os mandantes literais, mas é isso, cara. Nossa, é exatamente, Lucas. Era pra explodir tudo. O cara queria um negócio meio hollywoodiano mesmo. O que queria Francisco Vanderlei Luiz, o homem que detonou ontem à noite explosivos na Praça dos Três Poderes e que parece ter feito do suicídio depois de frustrado um atentado terrorista ao tribunal, seu derradeiro ato político. Aos fatos, qualquer um, também você que me lê, é um observador ou uma observadora da realidade. A imprensa ajuda a compor a narrativa no sentido em que a palavra aparece no dicionário. A exposição dos acontecimentos. O vocábulo passou a ser espancado pela extrema-direita fascistoide, de sorte que a narrativa virou sinônimo da versão do inimigo. Se a história não serve aos seus desígnios políticos ou contraria as suas convicções, os sociopatas a substituem pela mentira, pela invencionice, pela farsa. Tratam os fatos como mera construção de narrativa e os seus delírios como verdade factual. Enquanto as entrevistas, por exemplo, o articulista e pensador Jair Bolsonaro, articulista da Folha, repetiu que o ataque aos três poderes em 8 de janeiro de 23 foi uma armadilha da esquerda. Ele convida seus seguidores a substituir a realidade pela crença, pela convicção ideológica e pela verdade militante. Já conhecemos parte considerável dos fatos que dizem respeito a Francisco Vanderlei. Não há dúvida de que ele planejou um ato que se pretendia contundente, antecipando um grande acontecimento nas redes sociais. Obrigado, Lídice! Mandando mais 6 aí no Pix. Vamos lá, gente, vamos contribuir para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Obrigado pelo Pix aí de contribuição. E agora precisamos de 46 pilas e um membro, gente. Vamos lá que falta pouco. Se todo mundo contribuir com um pouquinho, a gente já fecha essa meta numa boa. Desafiou a Polícia Federal a desarmar a bomba. Que estaria na casa dos comunistas de merda. Também se sabe que foi candidato a vereador pelo PL. Se familiares e amigos forem ouvidos, é provável que deem notícia de um sujeito boa praça. Tio Luiz, como se identificava em sua campanha mal sucedida para vereador em Rio do Sul, tinha o seguinte lema de campanha: ame sua casa, ame seu país, seja patriota. Prometo dar o melhor de mim para um bem geral das pessoas de nossa cidade. Paz, amor, generosidade, sinceridade, perdão e humildade. Na foto parece segurando uma bandeira do Brasil. Também divulgou imagens em que aparece do interior do Supremo. Segundo Celina Leão, vice-governadora do DF, ele tentou entrar ontem no tribunal. Felizmente, ele não conseguiu. Pronto, alguns fatos estão aí, descarnados de qualquer juízo de valor. Foi o que fez Francisco Vanderlei. Não contei nenhuma novidade aos leitores observadores da realidade. Quero me dirigir agora aos leitores analistas. Os analistas da imprensa, talvez, Reinaldão? Analistas. E análise supõe que a gente separe o conjunto, o todo, decompondo segundo seus elementos componentes. Leitores analistas, se você partir do pressuposto que o tio era apenas um maluco, um esquisitão que não batia bem dos miolos, eu tenho que dizer que estará cometendo, obviamente, um grande erro. Exceção feita aos alienados realmente clínicos, que vivem imersos em uma realidade particular, em que até a gramática é idiosincrática. Nenhum homem é uma ilha. Francisco Vanderlei vivia num país determinado, tinha plasmada visão de mundo, compartilhava determinados valores e se sentiu compelido por qual conjunto de estímulos? A tomar alguma providência, a fazer justiça ou história com as próprias mãos. Continuemos a decompor os elementos constituintes da realidade. O ataque às respectivas sedes dos três poderes tem 1 ano e 10 meses. As mesmas lideranças políticas que demonizaram o STF por longos 4 anos, entre 2019 e 2022, o que resultou depois da eleição de Lula, nos atos grotescos de 8 de janeiro de 2023. Seguem por aí a vomitar impropérios contra os ministros da corte. Pior, parte da imprensa passou a normalizar o discurso fascistoide, tratando-o como uma das ofertas do cardápio ideológico, de modo que seria tão legítimo escolher golpe ou democracia, como é legítimo pedir carne ou massa num restaurante, segundo o gosto de cada um.
Responsabilidade política. Não estou aqui à caça de culpados adicionais pelos atos do tal Francisco Vanderlei. Eu deixo a investigação para a polícia e a responsabilização criminal, se houver, para o sistema de justiça, Ministério Público ou Judiciário. Eu me interesso sempre pela responsabilidade política. Nesse processo de tentar entender o direito, os elementos componentes da realidade, eu indago qual é a mentalidade, qual é a metafísica influente, quais são as prédicas que estimularam Francisco Vanderlei a buscar justiça com as próprias bombas, e jamais saberemos se o que parece ser suicídio era desde sempre a opção. Tudo indica que a intenção não era morrer sozinho. De uns tempos para cá, e não é raro que o Supremo apanhe na imprensa mais do que os golpistas, que na verdade passaram a ser vistos com certa deferência, alguns prosélitos mostram-se irresistivelmente atraídos pela truculência redentora, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Encostem o ouvido ao peito de alguns valentes e perceberão com que determinação batem nos progressistas daqui e de lá. Uns porque tragados pelas supostas velharias do PT, os outros porque engolfados pela cultura woke. Em qualquer caso, soltam-se foguetórios comemorando a derrota do progressismo. Uma questão, derrota para quem? Sim, caro leitor, as pessoas fazem coisas insanas todos os dias no mundo inteiro. Na maioria das vezes, os fatores antecedentes que explicam essas ações treslocadas devem ser buscados em sua vida privada. Um ato criminoso, no entanto, que põe os outros em risco, requer sempre um pouco mais de ponderação. Tome-se o feminicídio como, por exemplo. Ele não traduz apenas uma resposta violenta a um caso de amor ferido, não correspondido, traído. Se não levarmos em conta a cultura machista que enlaça o assassino e a vítima, não se compreenderá a mentalidade em que se deu o evento. E a resposta não pode se limitar à punição do culpado, ela será necessariamente errada. Eu quero entender também o da coisa, do ato de que Francisco Vanderlei tentou praticar, se não examinarmos também as circunstâncias políticas em que ele atuou e a linguagem que ele escolheu se expressar, além das afinidades eletivas, daremos como sociedade uma resposta necessariamente errada. Palanques golpistas. Gente, vamos mandar Pix, vamos mandar com Superchat. Depois do tio Paulo, agora temos o tio Luiz, né? Negócio estúpido, né, gente? Coisa louca, né? Um negócio muito maluco. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus caros, meus bonitinhos, minhas bonitinhas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Eu comecei brava a live, mas já estou um pouco mais calmo, meus caros. Aqui não tem como a gente não ficar bravo, né, gente? Não tem como a gente não ficar transtornado com o que está em curso, né? É uma coisa muito triste. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver aí. Faltam só 46 de Pix e um membro. Quem é que contribui aí para a gente fechar a continha? 3 livros. Vocês ganham. E aí vocês já fecham aqui a nossa live. Numa boa. Palanques golpistas. Quando autoridades constituídas como governadores de estado, pessoas públicas e parlamentares sobem num palanque com um fito declarado de anistiar criminosos que tentaram destruir as respectivas sedes dos 3 poderes há menos de 2 anos, quando essas vozes representam correntes de opiniões que se arvoram em juízes dos juízes, aplicaram a lei contra os que buscaram fraudar a democracia, quando essa gente toda, como fez, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, ó, o Reinaldão já tacando o pau no Tarcísio, que é importante, vai compor o coro dos que pedem o impeachment de Alexandre de Moraes, é preciso que nos perguntemos como os Franciscos Vanderleis, incitados a se mobilizar contra a ordem constituída, entendem esse chamamento. Se figuras que consideram respeitáveis, dotadas dos poderes que lhe conferem as esferas do Estado, resolvem elas próprias depredar as instituições, é evidente que se está diante do risco de que isso sirva de convite para uma ação direta. Sim, pessoas diferentes respondem de modos distintos aos mesmos estímulos, como é impossível administrar as reações de cada indivíduo ou antever os gatilhos internos que serão acionados, a responsabilidade, a decência e o bom senso hão de recomendar, a essas representantes das correntes de opinião que não incitem a massa contra a ordem democrática. O caso do homem que, tudo indica, se matou no curso da execução mal sucedida de um atentado é muito mais grave do que parece e do que muitos gostariam.
E é assim que justamente... E assim é justamente porque, ao que parece, ele não pertencia a uma organização ou algum grupo. Tratava-se de um qualquer, imantado pelo ódio, certo de que os comunistas, e ele ouvia essa acusação todos os dias, não é? Estão por aí, tentando dominar o mundo e perseguindo as pessoas que ele considerava justas. Quantos outros lá? Qual é a melhor medida preventiva contra os guerreiros solitários? Certamente Bolsonaro e sua tropa convocarão novas manifestações contra o Supremo. Fiquemos atentos aos personagens que estarão nos palanques. Tarcísio vai de novo. Nas redes sociais, os propagadores de ódio ao tribunal continuarão a mandar sinais às Franciscos Vanderleis, que julgam interpretar o apito de cachorro. No Congresso, é evidente que os bolsonaristas da CCJ da Câmara prosseguirão com a sua sanha supremicida. Supremicida, isso. E é possível que setores da imprensa que passaram a entender que é tão legítimo ser golpista como defender a democracia, se afundem no equívoco ainda mais. Concluo, diz o Reinaldo. Francisco Vanderlei, infelizmente mal sucedido no seu intento, tem em muitos aspectos mais a cara da vítima do que a do algoz. Quando a narrativa, aquela do sentido do dicionário, é posta no contexto, e quando analisamos as circunstâncias, Ai, caramba. Quando analisando as circunstâncias, só uma síntese, que é a reunião de elementos distintos num todo coerente, é possível. Os responsáveis políticos pelos episódios de ontem são todos aqueles, nas mais variadas esferas, que transformaram os vilões os que ousaram enfrentar os golpistas. Vencemos o golpe, mas o golpismo subsiste e não é raro que tente se fantasiar de paladino da liberdade. A luta continua, meus caros e minhas caras, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.